Para a glória de Deus, chegamos hoje com uma recepção calorosa dos nossos pastores, nossos missionários do projeto Arrependa-se. E eu tenho uma notícia maravilhosa que a gente vai dar ao longo dessa live, que o nosso canal monetizou. E agora você pode contribuir ao vivo, glória a Deus, e pode se tornar membro novamente do canal. Pensa no milagre. Pensa no milagre. Você pode se tornar membro do canal e você pode contribuir ao vivo. E isso é tremendo, irmãos. Foi um grande milagre que alcançamos do Senhor essa semana aí. Depois o canal está desmonetizado aí por muito tempo. Para a glória de Deus, conseguimos esse milagre. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Você que vai entrando, já deixe seu like aí. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, nós vamos fazer uma live breve, né? Aqui na Angola já é 10h25. 10h25 da noite. São 4 horas de diferença de fuso horário. Hoje nós tivemos um dia de resolver, alinhar como é que vai ser feito os trabalhos, né? E amanhã à tarde já começam os trabalhos de rua. Vamos começar a pregar a palavra de Deus amanhã pela tarde. E eu tenho certeza que o Senhor vai salvar muitas vidas. Deus abençoe pastor Carlos Vieira, Francisco. Deus abençoe. Glória a Jesus. Você que vai entrando, já deixe seu like e compartilha essa live com o maior número de pessoas possível. Glória a Deus. Pastor Carlos Vieira está crendo no milagre, né? Como nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos tratar 3 assuntos pelo menos nessa live. Mas eu quero agradecer todos os irmãos que estão aí nos relógios de oração intercedendo por nós. Você sabe que a África não é para amador, né, irmãos? A África é lugar de batalha espiritual. E nós não viemos aqui passear, nós viemos aqui anunciar o Evangelho. E nós estamos precisando muito dessa cobertura espiritual. Cobertura espiritual. Então, vocês que estão aí no relógio de oração, talvez você não entrou no relógio em si, mas você pode estar orando por nós, para que Deus abra a porta da palavra e muitas vidas venham se render e ser transformada pelo poder do Evangelho. Glória a Deus. Nós vamos ter muitas atividades nesses dias aqui em Luanda e na região de Quimbala, em Kwanza-Sul, que dá 10 horas aqui de Luanda. Nós iremos fazer 3 cruzadas e vários eventos vai ser feito e o nome do Senhor será glorificado, né? E vocês sabem que vocês fazem parte de tudo isso através das vossas orações e através das vossas contribuições. A oferta de vocês tem feito toda a diferença para que essa obra continue, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Meus irmãos, eu quero tratar, né, o assunto da viagem do Lula para a Rússia e a China. O TikTok e o Facebook derrubou todos os vídeos que falam do vazamento, né, de uma fala da Janja e do Lula com Xi Jinping, falando sobre a China mandar alguém do TikTok para analisar, né? Alguém do TikTok para analisar a plataforma aqui. Primeira fala foi a Janja que soltou essa, pedindo essa, bem dizer, uma regulamentação da rede social no Brasil. E depois o Lula, em comitiva ao vivo, ele deixou muito claro a sua ira, porque quem vazou essa informação foi os seus próprios ministros. Os seus próprios ministros que vazou a informação. E eu vou dizer para vocês, irmãos, que é muito sério a fala. E a ira do Lula é porque é um assunto de interesse do governo, mas não é um assunto de interesse público. A gente tem batido nessa tecla, né, que nós temos muito pouco tempo de liberdade de expressão. Veja, houve a fala, ele deu uma entrevista da fala, falou por que falou sobre essa questão do TikTok, e a AGU deu uma ordem para o TikTok e Facebook derrubar todas as publicações sobre a fala dele. Alguém aqui sabe me explicar o que é isso? Houve a conversa, ele assume publicamente que foi ele que falou e a Janja reforçou o que ele falou. Ele fica irado com seus ministros e a AGU dá uma ordem para o TikTok e o Facebook derrubar todos os vídeos da fala dele sobre a regulamentação de redes sociais no Brasil. O que vocês acham que é isso? O que vocês acham que é isso, irmãos? Isso se chama ditadura e fim da liberdade de expressão. Quer dizer, se ele não tivesse assumido que houve essa fala, tudo bem. Mas ninguém está publicando fake news. Todas as pessoas estão publicando unicamente o que ele fez e o que ele falou. De a China enviar alguém, olha só, para ser o moderador do TikTok no Brasil. Irmãos, a China que fornece Huawei, todas as pessoas que têm modem da Huawei já são vigiados pela China. Todos os celulares chineses têm informação precisa de pessoas. E uma das pautas da Huawei, alguém lembra aqui quando houve a liberação, né? Deus abençoe, Ivan. O Ivan tem membros na igreja dele que são venezuelanos, e os venezuelanos falam que foi assim que começou a ditadura na Venezuela. Eu digo para vocês, né, que a liberdade de você falar o que você quer, por exemplo, todo mundo está replicando uma verdade. Todo mundo está replicando uma verdade. De repente a AGU vai e derruba a verdade que ele próprio assumiu que falou. E aí vem, irmãos, nos bastidores, diz que a volta para o Brasil foi um climão, né? Porque ele queria descobrir quem é que vazou a informação. Quer dizer, é uma informação que preocupa. É por isso que a AGU mandou derrubar o TikTok e o Facebook, todos os vídeos dessa fala.
Então, quer dizer, ele ficou irado porque é algo que eles estão tramando nas escuras e querem dominar as redes sociais. Dominar. Eu estou em Luanda. Eugênio. Alguém coloca meu telefone aí para o Eugênio entrar em contato? Então, veja bem, irmãos. É muito assombroso, é muito assustador. Porque ele não queria, olha só, ele não queria. Aqui agora é 10h34. Ele não queria que ninguém soubesse da conversa que houve sobre regulamentação de rede social. Ele não queria. Então, o que aconteceu, irmãos, é muito sério. Agora, presta atenção. Você sabe quem é que está sendo apontado como quem vazou? Não foi o Alcolumbre que vazou. Foi o próprio Rui Costa. Eu estou com uma matéria aqui, né, que o Rui Costa é apontado como principal suspeito de ter vazado as críticas ao TikTok feitas pela primeira-dama durante jantar com o presidente Xi Jinping. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, cogitou fazer um pronunciamento público sobre o caso. Segundo apurou a coluna, Rui pensou em fazer uma declaração pública negando ter sido o responsável pelo vazamento. O ministro, no entanto, foi aconselhado por aliados e pelo atual chefe da SECOM, Sidônio Palmeira, a não fazer o pronunciamento. A avaliação foi de que a fala de Rui sobre o caso teria potencial para aumentar ainda mais a crise. Além disso, avaliou-se que mesmo que ele negasse publicamente ter participado do vazamento, ainda assim poderia gerar ainda mais alarde na situação. E aí o Rui Costa, que está sendo indicado como aquele que vazou a informação da fala da Janja sobre o TikTok, ele simplesmente iria falar publicamente que não foi ele, mas foi aconselhado a não se pronunciar. Segundo apurou a coluna, Rui está indignado com a tentativa de jogar a culpa no seu colo. O ministro acredita de ser alvo de fogo amigo, de colegas do próprio governo. A interlocutores, ele disse que os outros ministros tentam manchar sua imagem com Lula. A quem a procura, o chefe da Casa Civil também tem negado de todas as formas ter vazado qualquer tipo de informação sobre o jantar de Lula e outros ministros do governo brasileiro com o presidente em Pequim. Xi e o caso de Janja, um dos principais ministros da terceira gestão de Lula, Rui Costa, virou alvo da crise no governo após a apresentadora Andréia Sadi noticiar que a fala de Janja sobre o TikTok no jantar da China teria gerado constrangimento diplomático no Brasil. O vazamento desagradou o Lula. O petista admitiu em entrevista à imprensa na noite de terça-feira que Janja fez uma intervenção durante o jantar, mas ponderou que o assunto foi levantado inicialmente pelo próprio presidente brasileiro. Aí a fala para os repórteres foi tremenda, né? Alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar, em que era uma coisa muito, mas muito confidencial, reclamou o presidente. O presidente relatou que ele próprio, durante o jantar, havia pedido a Xi que enviasse algum especialista chinês, de sua confiança ao Brasil para discutir a questão digital relacionada à rede social TikTok, que é chinesa. Eu que fiz a pergunta, não foi a Janja, assegurou Lula. Segundo o petista, a primeira-dama pediu a palavra na sequência para falar sobre possíveis problemas relacionados a mulheres e crianças provocados pela plataforma digital. E aí eu vou dizer, irmãos, existe sim, desde o início desse governo, a ideia de uma regulamentação das redes sociais, a gente sabe disso. Eles não deixam isso escuro, mais nas escuras, mas dentro de um país, e eu vou dizer, irmão, se o Lula pedir para o Xi Jinping
descobrir quem vazou a informação, você acha que o Xi Jinping vai entregar para o Lula quem vazou a informação, sim ou não? Quero perguntar para vocês. Se o Lula pedir para o Xi Jinping descobrir quem falou sobre a fala do TikTok no jantar com o Xi Jinping, você acha que ele descobre quem informou ou não? Tomando água tônica, tá, irmãos? Com certeza, irmãos, todos estavam monitorados nessa reunião. E eles sabiam tudo que os brasileiros estavam fazendo. Então, simplesmente o Lula com certeza sabe quem vazou a informação já. E vai ser tido como um traidor, tá? Deus abençoe, irmã Josiane. Vai ser tido como um traidor porque vazou informações sigilosas que o povo jamais deveria saber. Mas isso deu um alarme tão grande que isso assombrou aí muitos. E eu acredito até, porque se foi o Rui Costa verdadeiramente que vazou essa informação, isso assusta até as pessoas do próprio governo, irmãos. E veja que a aproximação da China foi tão grande que a partir do dia 1º de junho, para quem quiser ir na China e ficar menos de 30 dias, não precisa mais de visto. O alinhamento com o Brasil. Tem um vídeo, né, aí de todos os ministros do agro, de tecnologia, educação, saúde, todos na China, falando sobre a aproximação do Brasil com a China de uma forma muito estratégica, muito aberta. E aí você vê que o Brasil está abandonando aí a América, está se alinhando totalmente com o governo totalitarista da China. E isso me faz lembrar vocês sobre aquilo que eu sempre digo, irmãos, querem olhar para o futuro do Brasil, do mundo, olhe para a China, nós seremos uma representação da China. Então veja bem, agora brasileiros a partir do mês que vem que quiserem visitar a China, não precisa mais de visto. Para você ficar lá até 30 dias, você pode ir e voltar com toda a liberdade, porque foi um dos acordos feitos com o senhor Xi Jinping e o senhor Nine. Ontem também, né, a Virgínia falou na CPMI das bets. Irmãos, o Brasil é uma vergonha. Nós estamos com um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil, que é a questão do INSS, que diz que filiava, hoje isso é uma matéria da própria Metrópole, dizendo que 600 pessoas eram integradas aos sindicatos por dia. Dizem por aí que existem cidades no Brasil com 5 ou 2 mil habitantes, tem mais de 50 ou 100 mil pessoas cadastradas no INSS. E aí você vê que eles, em vez de focar numa CPI que venha interagir ou integrar toda essa situação do INSS, eles me levam a Virgínia para depor numa CPI. O Cleitinho pediu para tirar uma selfie com ela, né? E aí você vê que o Brasil é uma vergonha. Porque chamar os influenciadores digitais que estão anunciando as bets, a própria Virgínia, eu peguei só essa fala dela, ela falou, se vocês acham que isso faz mal, então por que vocês não proíbem todas? Porque quem liberou as bets foi o próprio governo.
E ela falou: hoje eu só trabalho para as bets regulamentadas. Quer dizer, eu estou dentro da lei, eu estou fazendo o meu trabalho, estou ganhando meus milhões para empobrecer a população. E enquanto milhões, além das pessoas estarem sendo roubadas no Tigrinho, milhões de aposentados indígenas, pessoas que precisam de dinheiro, foram roubadas pelo sindicato do Lula e ninguém falou nada. Irmãos, não tem ninguém na cadeia. Não tem ninguém na cadeia. Então, assim, eu não estou tirando o mérito de ela ir lá, de ser ouvida. Aí estão dizendo que perdeu, ela perdeu 300 mil seguidores. Meu irmão, a Virgínia já está no nível de bilhões. Ela não está mais no nível de milhões de reais, ela já fatura bilhões. Bilhões. Então, maior injustiça é quem é que autorizou as bets? Não foi isso. Ela falou na casa assim: vocês acham que faz mal, então por que vocês regulamentaram? Então, se for para proibir, proíbe tudo. Vocês devem proibir todas as bets. Que tem levado, vocês viram o caso aí de uma mulher que matou a mãe e a filha por perder 500 mil reais no Tigrinho, irmãos. E o desespero fez ela matar a mãe, a filha e se suicidar. Quem autorizou isso? Quem é que autorizou isso, irmãos? Foi o governo brasileiro, que lucra. As pessoas estão deixando de pagar luz, estão deixando de pagar água, as pessoas estão deixando de pagar aluguel, as pessoas estão deixando de pagar prestação de carro, prestação de casa, para jogar jogo de azar. Então, assim, o melhor de tudo seria a proibição, e aí continuaria no clandestino. Mas como é autorizado, irmãos, é divulgado em programas de auditório, é divulgado em programa de futebol, é divulgado em tudo. Então, assim, e ela falou claramente: eu só estou ganhando meu dinheiro. E aí ela foi pressionada para ver se joga. E com certeza nem ela e nem o marido dela jogam, eles fingem que jogam, né? E eles quiseram dizer: mas se é uma coisa ruim, por que você divulga e tal? Mas ela bateu na tecla: é regulamentado. É regulamentado. Então eu digo para vocês, né, que o Brasil é uma vergonha, porque o Alcolumbre chegou ontem da China com o Lula, e a CPMI do INSS nem saiu do papel ainda, enquanto milhões de brasileiros foram roubados pelo próprio governo. E o que é mais incrível, irmãos, eles estão querendo colocar a culpa no Bolsonaro desse rombo bilionário. E você vê que a mídia está passando pano, a mídia não está tocando como deveria nesse assunto. A mídia não está tocando como deveria nesse assunto, porque eu acredito que isso já passou o mensalão e já passou o petrolão. O rombo do INSS é algo além de tudo que vocês já viram de corrupção no Brasil. É algo assustador, né? Eu vi vários vídeos aí de aposentados que compram remédios com aposentadoria, pessoas deficientes, indígenas que nem sabem o que estava se fazendo de verdade. É um absurdo dos absurdos o que está acontecendo com o que fizeram, né, com os nossos aposentados.
Irmãos, o nosso canal foi monetizado novamente. Você consegue agora contribuir ao vivo. Você de outro país, e você consegue também se transformar membro do canal. Vocês viram, irmãos, que o presidente da CBF, né? O presidente da CBF, ele caiu, né? E aí, a queda do presidente da CBF, que queria a camiseta vermelha. Ele queria uma camiseta vermelha na seleção, a qualquer custo, alinhado, né? Alinhado aí ao atual governo. E aí o presidente da CBF foi afastado da presidência, né? Barrado no baile. Porque a justiça afastou o presidente da CBF? Decisão de destituir Reinaldo Rodrigues da presidência da entidade foi do TJ Rio de Janeiro. Fernando Sarney assumiu como interventor e vai convocar novas eleições. Por decisão do desembargador Gabriel Rodrigues Oliveira, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o cartola Edinaldo Rodrigues foi destituído nesta quinta-feira da presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Fernando Sarney, um dos vice-presidentes da entidade, foi nomeado interventor e terá novas eleições. E aí, declaro nulo o acordo firmado entre as partes, homologadas e ortogadas pela Corte Superior em razão da incapacidade mental e de possível falsificação de assinatura de um dos signatários, Antônio Carlos Nunes de Lima, conhecido como Coronel Nunes, escreveu o desembargador. Ainda cabe recurso nos tribunais superiores. Na primeira vez que foi afastado em dezembro, Edinaldo recorreu ao Supremo Tribunal Federal e conseguiu retornar ao cargo. Apesar de ser um vice-presidente da CBF, Fernando Sarney rompeu politicamente com Edinaldo e faz parte da oposição. Ele não faz parte da chapa da reeleição do presidente reeleito por aclamação no dia 24 de março. Porém, seu mandato como vice vai até março de 2026. Então veja bem, ele já tinha sido afastado por falsificação, o Supremo colocou e agora um juiz do Rio de Janeiro afastou. E existem duas coisas que podem acontecer, né? Duas coisas que podem acontecer. Primeiro, o Supremo intervir e colocar ele de novo no cargo, mas como o vice já convocou eleições, é provável que ele seja totalmente afastado. A polêmica em torno da camisa vermelha, eu creio que foi um ponto crucial para o afastamento do presidente da CBF do seu cargo, né? E aí vamos ver, né, o que vai acontecer nos próximos capítulos. Irmãos, existem muitas incógnitas nesse atual governo, até quando eles terão poder, né? Até quando eles terão liberdade, até quando eles farão o que farão sem ter justiça nenhuma. Você vê que hoje o Flávio Dino, eu vi nas redes sociais do JB, ele inocentou um camarada em algo que ele culpou o JB. Então, assim, você vê que existe dois pesos, duas medidas. Os aliados nós defendemos, os opositores nós destruímos. Isso está acontecendo no Senado, isso está acontecendo na Câmara de Deputados, isso está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Quem é aliado é defendido. Quem não é aliado vai ser destruído. Então, como eu tenho certeza que quando o Lula descobrir quem vazou essa informação lá do TikTok,
ele vai destituir do cargo na hora. Ele não vai manter no poder opositores. Não tenha dúvida nenhuma disso, irmãos. Ele não vai manter no poder aqueles que se opõem à sua ideia ou tentam se levantar contra ele. Ditadores destroem seus inimigos. Vocês podem ter certeza disso. Que ele vai destituir. Deus abençoe Mansara pela sua ajuda. Glória a Deus, o canal monetizou. Essa agora foi a irmã Sara foi a primeira aí a nos ajudar aí no superchat. Glória a Deus pela sua vida, irmã Sara. Glória a Deus. Deus abençoe. Então você pode ter certeza que o Nine não está feliz. E você vê que ele encontra oposição dentro da própria ala do seu governo. Vamos crer, irmãos, crer. Em nome de Jesus, vamos crer que algo muito grande vai acontecer. O senhor Michel Temer, que é quem manda na política, né? Ele fez um pronunciamento ontem que não quer nem Lula e nem Bolsonaro no poder em 2026. Não é ousadia demais, irmãos, a fala do senhor Michel Temer? Deus abençoe a irmã Suzane por ser a segunda a nos ajudar aí no superchat. Deus abençoe. Não é ousadia demais, irmãos. Ousadia demais. Quando a gente vê as falas dessas pessoas, como elas se posicionam, né? O Michel Temer chega e diz assim: nós não queremos nem Bolsonaro e nem Lula em 2026. E depois ele falou, né, de criar uma chapa forte, utilizando-se de Bolsonaro. Olha só, utilizando-se de Bolsonaro, mas ele disse que nós não precisamos de um líder, né, de um nome, nós precisamos de um enfrentamento para destruir a esquerda. E diante da fala do Michel Temer, eu volto a falar que eu acho muito difícil o governo atual, o PT, permanecer no governo 2026. Se chegarmos a esse acontecimento de o PT conseguir, ou a esquerda conseguir se manter mais 4 anos no poder, 4 anos no poder, aí eu acredito, irmãos, que nós caminhamos aí para uma ditadura, um totalitarismo. E aí chegamos na frase do Fórum Mundial Econômico: você não terá nada e você será feliz. Porque esse governo está trabalhando para que isso aconteça. Para que aquelas pessoas que trabalharam, conquistaram, não tenham nada. E ainda serão felizes, né? E ainda serão felizes. É triste, mas é uma realidade, né? Então você vê que Temer ainda influencia. E muito, tá?
e muito na política brasileira. Eu acredito que é um dos caras mais temidos pelos políticos ainda, é Michel Temer. E eu tô com uma matéria aqui da Jovem Pan que diz assim, ó, Michel Temer diz que Jair Bolsonaro pode ser incluído em uma articulação para a eleição em 2026. MDBista conversou sobre a ideia de uma aliança com a eleição presidencial com governadores Tarcísio de Freitas, Eduardo Leite, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Roma Zema. Nesta última terça-feira, dia 13, o ex-presidente Michel Temer voltou a se destacar no cenário político ao discutir possibilidade de uma aliança entre governadores para a eleição presidencial de 2026. Em uma entrevista ao jornal O Globo, Temer sugeriu que uma coalizão entre governadores poderia ser uma estratégia viável para a disputa. Ele mencionou nomes de peso como o governador de São Paulo, olha lá, que é o Tarcísio, né? O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Ratinho Júnior, Paraná, Ronaldo Caiado, Goiânia e Romeu Zema de Minas Gerais. Segundo Temer, após suas declarações, os governadores começaram a dialogar com ele, o que sugere que uma reunião para o planejamento pode ser convocada em breve para articular uma candidatura forte para 2026. Quando a gente diz que é o vampiro que manda, irmãos, as pessoas, eu já fui muito criticado por falar que Michel Temer manda na política. Agora veja bem, ele fala de uma articulação com o Tarcísio, com o Ratinho Júnior, com Eduardo Leite, com Zema, que é de Minas Gerais, com Caiado de Goiânia. E eles, os próprios governadores, já estão em contato com ele e ele vai chamá-los para uma reunião para criar uma coalizão de enfrentamento com o atual governo em 2026. E aí eu pergunto para vocês, ele tem poder, tem autoridade, sim ou não? Para os governadores ligarem para ele querendo essa reunião e querendo que ele lidere essa articulação para derrubar o atual governo. E aí você vê, né, que existe algo, né, muito forte por trás do senhor Michel Temer. Eu digo que o Michel Temer é um dos maiores mentores da nova ordem mundial no Brasil. Desde a década de 90, ele articula nos bastidores da política brasileira e trabalha para os senhores do mundo nos bastidores da política brasileira. E aí você vê que ele nunca quis ser presidente, ele entrou aqueles 2 anos para cumprir ordens, e uma das coisas que ele fez, que eu nunca esqueço e sempre cito para vocês, ele deu 60 milhões de hectares da Amazônia para o Banco Mundial e 3 ONGs por R$60 o hectare. É isso mesmo que você ouviu, ele deu 3 milhões de hectares da Amazônia para o Banco Mundial, ele, Sarney Filho, na última semana do seu governo, ele deu de graça, ele vendeu a R$60 o hectare, dizendo que é para preservação, ele deu para os senhores do mundo. Isso foi uma das coisas que ele fez para que a Amazônia não pertencesse mais ao Brasil. E agora, ele começa a articular nos bastidores aí, ele começa a articular nos bastidores o novo presidente do Brasil. Lembrando que quem colocou o senhor Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal foi Michel Temer.
Então, você vê claramente que ele tem uma influência gigantesca nos bastidores da política brasileira, na política brasileira. É só vocês lembrar, todas as vezes que Brasília pegava fogo, que o Bolsonaro saía da linha, quem é que era chamado para colocar em ordem? Era Michel Temer. Teve um 7 de setembro que foi mandado o avião presidencial para buscar Michel Temer para resolver o problema dos 3 poderes em Brasília. Então isso é muito sério, né? Muito sério. Muito sério mesmo, irmãos. Então, ele já assumiu aí que vai criar uma coalizão para o enfrentamento da esquerda aí. Meus irmãos, eu quero falar o assunto da capa, né? Deus abençoe Mancleia pela sua ajuda. Irmãos, o nosso canal monetizou e você pode se tornar membro novamente do canal para nos ajudar no projeto Arrependa-se. E você pode também contribuir ao vivo. Contribuir ao vivo. Irmãos, essa questão dos bebês reborn, você vê que eles criam bois de piranha para as pessoas não perceber a realidade das coisas, né? A gente chegou nesse triste momento de que seres humanos adultos estão comprando bonecas e dando vida a essas bonecas. A gente já tem casos de compartilhamento de guarda, de apego afetivo a boneco, e você vê que o Fantástico deu uma voz a isso absurda num domingo à noite, e isso prova o quanto que eles querem que as pessoas estejam idiotizadas. E aí a gente vê um mundo, né? Mães de bebês mães de bebês reborn levando seus filhos ao hospital, querendo que os bebês tenham atendimento como um ser humano. E você vê os artistas influenciadores digital entrando nessa onda. E eu vou dizer, a sociedade está doente, irmãos. Isso é uma doença. Uma doença. Veja que tem bebês que têm registro como um ser humano. Já deveria ser proibido, né? Porque a semelhança com o ser humano é grande. E aí parece um absurdo, mas tem um monte de mulheres. Aí eu vi uma fala interessante, né? Os homens nunca param de jogar bola e brincar de carrinho, porque eles compram os carros e ficam brincando de carro e ficam jogando bola. E porque mulheres não podem brincar de boneca? Se os homens não param de brincar de bola e brincar de carrinho. Isso não é no Brasil. A gente vê que a febre que está sendo divulgada é no Brasil, né?
Aí teve uma mulher de um bebê reborn que estacionou numa vaga, acho que para criança gestante, que deu o maior quebra-pau aí num supermercado. E você vê, irmãos, que as pessoas estão amando mais cachorro, gato, e agora as pessoas estão amando mais bonecos inanimados, porque são bonecos que não têm expressão nenhuma. Então você dá vida a um boneco, você criar um boneco como um ser humano, é o nível da loucura de tomar Rivotril dia e noite. Uma pessoa dessa não está bem emocionalmente. E a mídia dando voz. E eu compartilhei a fala de uma advogada no meu canal do Instagram. E a fala da advogada falou: preste atenção que nós teremos leis para defender esses bonecos no Brasil em breve. Os relatos são inúmeros de festa de aniversário. Agora tem uma mulher, presta atenção, tem uma mulher que fez um meme, eu acredito que é um meme, eu não acredito que aquilo é verdade, que ela quer abrir uma escola para os bebês reborn, uma escola. E aí você vê que os pais dos bebês reborn querem que as pessoas tratem os seus bonecos como seres humanos. É um absurdo. É um absurdo. Imagine que as pessoas... Imagine você entrando num ambiente e sendo obrigado a tratar um boneco como um ser humano. Eu já acho um absurdo a pessoa se intitular pai de pet, mãe de pet, vó de pet, tio de pet. Isso para mim já é um absurdo. Porque o ser humano, ele é muito diferente do que um animal, né? O animal, ele tem consciência, mas ele não tem consciência que ele tem consciência. Essa é a única diferença entre nós e os animais. Então, nós temos a consciência que temos consciência. O animal só tem consciência. Mas, eu vou dizer assim, isso criou um boom nas redes sociais. Eu estou vendo um monte de empresas agora vendendo, por quê? Virou comércio. E eles querem agora que nós respeitamos, porque vão criar aí uma homofobia para aqueles que são contra seres humanos, tratar bonecos como seres humanos. Diga para mim se isso não é um absurdo. Vocês têm noção disso, irmãos? Vocês têm noção? O nível de carência, o nível de falta de afetividade, falta de relacionamento com Deus, relacionamento com pessoas, aonde estão levando pessoas a criar. Eu lembro sempre do filme Náufrago. Quem lembra do Náufrago? É a mesma coisa, as pessoas estão numa solidão tão profunda que elas transformam um boneco num ser humano para ter relacionamento. Isso é uma doença. Quem aqui assistiu o Náufrago? A cena mais forte do Náufrago, o filme O Náufrago, apesar que ele é carregado de mensagem preditiva, mas é quando ele entra naquela balsa e ele perde o Wilson. O que era o Wilson? O Wilson era uma bola que ele colocou um rosto na bola e ele conversava com o Wilson, ele dialogava com o Wilson. E quando o Wilson caiu, Deus abençoe o irmão Everson pela a sua ajuda no superchat. Quando o Wilson caiu,
Ele grita, Wilson. Por quê? Porque ele estava numa solidão tão profunda que aquela bola se transformou em um ser para ele. E a falta de relacionamento, porque o ser humano, ele tem uma necessidade profunda de se relacionar, de conviver, de ter pessoas que tenham afetos por ele. Veja, é falta de abraço, de beijo, de comunicação. E aí as pessoas transferem para um boneco inanimado todo o sentimento que tá dentro dela, que ela não tem uma pessoa para compartilhar isso. Então eu digo para vocês, irmãos, para vocês, que o mundo, ele já adoeceu. Você vê que essa semana, né, nós tivemos esse caso aí da mulher que, por causa de endividamento nas bets, matou a mãe, a filha e se suicidou. Nós temos o caso de um padrasto que lançou sua filha do quinto andar, né, de 1 ano e pouco, lançou a criança do quinto andar. Você vê que nas filas para adoção existem milhares de crianças querendo ser adotados. E as pessoas não têm coragem de adotar uma criança e querem que um boneco seja tratado como um ser humano. É algo assim inimaginável para um ser racional, um ser consciente, um ser que é a imagem e semelhança de Deus. Isso é inimaginável nós chegarmos num nível em que um boneco inanimado ter privilégios. Teve agora um deputado que criou uma multa, quer multar pessoas que queiram levar bonecos para o SUS. Não é um absurdo, irmãos, ter que se criar uma lei para que os hospitais não recebam bonecos como seres humanos para ser atendido, para não tirar a vaga de quem precisa verdadeiramente. Eu vi um áudio de uma mulher dizendo: se eu tivesse um boneco dentro de casa desse que mexe os olhos, abre os olhos, eu pegava e jogava na rua na hora, de medo. De medo. A irmã Célia está dizendo que teve alguém do que entrou no Big Brother que tinha um boneca, né? Que se chamava Maria Eugênia. Então, na minha visão, irmãos, a tendência é isso. Nós estamos aí num declínio do controle de natalidade. As pessoas não querem mais ter filhos. E agora tem até parto, né, de bebê. Reborn. Tem até parto. Tem até parto de bebê reborn. E isso é um surto de doença mental, e isso só prova o quanto as pessoas estão doentes. As pessoas estão doentes. As pessoas estão afastadas de Deus, afastadas da verdade, afastadas de tudo que se possa imaginar. E o problema, irmãos, que rede social e mídia vai dar voz a isso, porque quanto mais idiotizada a pessoa estiver, mais controlada ela é. Quanto mais idiotizada estiver a humanidade, mais controlada ela vai ser. Então, quanto mais idiota a pessoa estiver, mais é uma prova que a Matrix está funcionando. Essa é a realidade. E o problema é querer impor respeito. Impor respeito. Não tem como impor respeito, irmãos. Não tem como respeitar uma pessoa tratando um boneco como um ser humano. Ou eu estou ficando louco? Não tem como. Não tem como.
Mas tá aí, já está acontecendo, não é algo que vai acontecer, é algo que já está acontecendo. Seres inanimados sendo tratados como gente, estão criando leis agora para esses seres inanimados, e acabou. E o Guardião da Fé botou algo, é idolatria, você está botando uma imagem num boneco que não fala, que não conversa, que não manifesta sentimento nenhum. É uma imagem, é uma criatura, é algo criado. Algo criado que é totalmente alheio, né, à criação divina. E há uma procura agora, depois da reportagem no Fantástico, o negócio deu um boom no comércio, porque agora as pessoas que tinham desejo vão ter. E aí os influenciadores com certeza estão sendo motivados, né, a influenciar as pessoas a entrar nessa onda, né? E aí tem uma matéria aqui, ó, fenômenos dos bebês reborn, mais uma moda, uma nova pandemia, né? É uma matéria por Verônica Vilas-Boas, imagem gerada por IA. De longe percebem bebês dormem nas vitrines envoltos em mantas que exalam cheiro adocicado de talco e fantasia. Mas de perto a verdade se impõe, silicone, vinil e um vazio que pesa mais do que 2 quilos que simulam um recém-nascido. Nos últimos tempos só se fala em uma coisa nas redes sociais e TVs, bebês reborn. Esses bonecos criados inicialmente por mulheres em luto, hoje disputam atenção nas vitrines dos shoppings e nos vídeos virais do TikTok. Chegamos ao ponto em que até simulação de partos são exibidas nas redes sociais, completando o espetáculo da fantasia que imita de forma quase caricatural a vida real. Se fossem apenas brinquedos para crianças, tudo bem. Mas não é isso que se vê nas redes. O que mais espanta é ver mulheres adultas, muitas em plena fase produtiva da vida, mergulhadas nesse universo artificial, transformando a maternidade em um espetáculo ensaiado. O que deveria ser sublime virou conteúdo embalado, prefixado e convertido em entretenimento digital, onde o choro é silenciado e as frustrações apagadas com um simples clique. Enquanto bonecos recebem afagos, milhões de crianças reais aguardam, invisíveis por um lar. Será apenas uma moda ou já vivemos uma nova pandemia sem perceber? Na verdade, a pergunta é: como chegamos até aqui? Como foi que a terapia virou espetáculo? Por que o consolo virou capricho? Quando a maternidade virou enredo de redes sociais com cenários perfeitos e fraldas trocadas apenas diante de câmeras? É verdade que, para alguns, esses bonecos vão além de aparência. No mundo pós-pandêmico marcado por solidão, ansiedade, os robôs oferecem alívio emocional para idosos em asilos, pacientes com Alzheimer e mulheres que enfrentam perdas. Eles trazem conforto onde a vida impôs ausências. O problema é quando o consolo se transforma em refúgio permanente e a vida real se torna insuportável. Para quem ainda acha que tudo isso resume a bonecas, vai um aviso. Logo, é um engano.
Vivemos tempos em que se prefere controle absoluto de uma vida de vinil a enfrentar dores delicadas dos relacionamentos reais. Aprendemos a criar vínculos em réplicas, mas desaprendemos a lidar com pessoas de carne e osso e imperfeições. A pandemia que nos trancou em casa abriu as portas para um novo confinamento emocional. Um isolamento sem vírus, mas repleto de medo, medo da frustração, da decepção, da vida como ela é. Porque, afinal, os bebês reborn não crescem, não fazem birra, não exigem renúncias. São o sonho perfeito de quem já não suporta a imperfeição da vida real e prefere um rascunho que possa ser editado ou jogado na lixeira. Filhos de verdade fazem bagunça, choram de madrugada, dão trabalho e, o mais importante, crescem e se transformam, nos desafiam, nos frustram, nos colocam à prova, exigem o que mais temos evitado: presença, entrega e paciência. E isso nenhum boneco de silicone nos ensina. Vai nos ensinar. Como costumo dizer aos meus filhos: filho a gente educa, porque criar a gente cria bicho. Educar dá trabalho, dizer não é cansativo, dar limites é desgastante. Mas é isso que forma o caráter. O que mais se vê hoje são pais que querem filhos de vitrine, exibir boletins, medalhas e conquistas como troféus de perfeição a qualquer preço. E os reborns, convenhamos, chegam como uma luva para quem só quer criar, porque educar de fato dá trabalho. Assim seguimos criando laços profundos com réplicas, enquanto desfazemos laços frágeis com pessoas reais. Os bebês reborn, na sua silenciosa imobilidade, talvez seja o espelho mais brutal do que nos tornamos, uma sociedade cansada de gente. E nesse cenário de vínculos líquidos e corações de borracha, fica a pergunta que não quer calar: quem vai nos ensinar a ser seres humanos de novo? Meu Deus, que frase, né, irmãos? Quem vai nos ensinar a ser humanos de novo? Porque quando o ser humano passa a adotar um boneco como um ser humano, é porque ele não quer ter vínculo mais com pessoas. E fica aqui uma reflexão. Uma reflexão. Né? E parece que muita gente, né, se identifica mais com coisas que não dão trabalho, porque hoje, irmãos, é um assunto. Eu gostei muito da fala dessa jornalista, porque hoje as pessoas não gostam de resolver problemas. Como ela diz aí, um dos bens mais preciosos hoje, tempo, você ter tempo com teus filhos, conversar com os teus filhos, brincar com os teus filhos, é algo que se tornou cansativo. É mais fácil deixar ele quietinho com o celular na mão do que eu me comunicar com ele. E aí eu quero que meu filho seja perfeito, eu quero que meu filho dê resultado, mas eu não quero me comprometer em educar. E a repórter colocou algo muito forte aqui, né? Quem cria, a gente cria animal. Filho, a gente educa. E as pessoas não querem ter o trabalho de educar, de ensinar, de abraçar, de beijar, de chorar, de se frustrar, né? Como tem casos de muitas mães que eu já tratei, que não consegue, não criou ainda, com filhos adultos em casa, não consegue criar uma imagem do filho indo embora.
O apego é tão grande que não quer que o filho vá embora de casa. E isso é um alerta em vários aspectos, como eu conheço muitas mães de filhos marmanjos, barbados já, que tratam como nenezinho e passam a mão nos erros e nos pecados dos filhos, porque não querem que seus filhos se frustrem, não querem que seus filhos tenham sentimentos, gestão emocional. E então os pais de hoje querem bloquear os filhos de sofrimento. E quando eles forem encarar a vida, ele não tem gestão emocional para ter um diálogo, uma conversa, para ter um posicionamento, para dizer sim, para dizer não, para dizer eu não quero. Por quê? Porque a culpa muitas vezes não está no filho. A culpa está nos pais que não educam os filhos para ter uma gestão emocional. Que todas as vezes que o filho vai sofrer, você amortece o sofrimento do teu filho. Você não permite que teu filho sofra. E isso, em vez de você estar gerando um vencedor, uma vencedora, você está transformando uma pessoa derrotada, que não vai encarar os desafios da vida, que não vai encarar a realidade da vida, que sempre vai depender de você emocionalmente para tudo. E agora veja que além de nós estamos vivendo nessa pandemia de pais fracos com filhos fracos, nós estamos agora com pais de bonecos, porque nem filhos querem ter mais. Meu Deus. Nem os filhos querem ter mais. Porque é melhor eu amar um boneco que não vai me dar trabalho nenhum do que criar um ser vivo, um ser humano para a vida. E parece brincadeira, mas é mais real do que muita gente imagina. É mais real do que muita gente pensa e imagina. Meus irmãos, eu vou encerrar a live aqui. Quero pedir para você se transformar em membro do canal, contribuir ao vivo. Nosso canal foi monetizado novamente, para a glória de Deus. Eu estou muito cansado, mas eu cheguei aqui na Angola, era 6 horas da manhã, 4 horas, 6 horas, né? 5, 4, 3, 2 horas da manhã aí, foi o horário que eu cheguei na Angola. A gente não descansou ainda. Eu tive reuniões para tratar tudo que nós vamos fazer a partir de amanhã. E eu quero pedir a sua oração, a sua contribuição. Não deixe de nos abençoar, de semear nessa obra, de lançar sua semente. Nós precisamos muito. Agora aqui são 11h32 da noite, 23h32. E nos ajude mesmo, irmãos, você que fez um propósito, né, de abençoar o projeto Arrependa-se, o projeto África. Nós tivemos uma recepção maravilhosa. Está aqui no canal a recepção. Todos os pastores do projeto Arrependa-se, que estavam aqui em Luanda, vieram nos buscar no aeroporto. Achei muito lindo essa unidade, esse amor, esse comprometimento que eles tiveram conosco. Foi muito tremendo, irmãos. E eu quero pedir para todos vocês, né, nos ajude orando. Nós precisamos muito de oração. E acima de tudo, irmãos, nós precisamos de ajuda financeira. Ajuda financeira, porque muitos trabalhos vão ser realizados. E eu estou crendo numa intervenção sobrenatural. Sobrenatural. Para a semana que vem, que nós vamos estar em Quimbala, onde nós ganhamos o terreno para a construção da escola. Até semana que vem eu creio que Deus vai fazer um milagre. Deus já está incomodando corações. Teve 2 pessoas essa semana que me mandou mensagem que Deus mandou oferta porque se sentiu incomodada.
incomodada. É o próprio Espírito que está incomodando corações para nos ajudar nessa obra. E vocês verão com os olhos de vocês muitos milagres, muitas vidas sendo alcançadas pelo poder do Evangelho. Então, nos ajude em nome de Jesus. Nos ajude em nome de Jesus. Não deixe de orar, de contribuir, de nos ajudar em nome de Cristo. Amém? Deixa eu orar por você, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por mais essa live, esse momento em Tua presença. Eu quero pedir a Tua bênção, Senhor, sobre o Teu povo, os Teus filhos, Tuas filhas. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Só o Senhor tem poder de fazer isso, Pai, de desfazer todo o mal. Obrigado por ter nos trazido a Angola com um propósito, que os céus se abram neste lugar, que vidas sejam transformadas neste lugar, que cadeias sejam quebradas neste lugar, e que o sobrenatural aconteça, Pai, nesses dias. Aonde colocarmos a planta do pé, aonde estendermos a nossa mão, aonde falarmos da Tua palavra, que coisas maravilhosas venham acontecer na terra. Muito obrigado, Senhor, por cada contribuição, por cada semeadura, por cada oferta que tem chegado para um propósito. E que o Teu propósito seja executado para a glória do Teu santo nome, Pai. Nos dá vitória, Senhor. Nos dá vitória, Senhor. Em tudo que nós formos fazer, nos dá vitória, meu Deus, para a glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe muito sua vida. Em nome de Jesus. E amanhã nós estaremos ao vivo novamente com vocês. Se Deus permitir, amanhã nós já vamos mostrar muita novidade para vocês. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.